dia. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar um problema, acho que vocês acabaram já até fechando esse problema, né? Não sei, que foi o desenvolvimento humano na primeira semana. Tudo bem? Então, nós vamos falar do desenvolvimento humano especificamente da primeira semana. Então, nada de pedir spoiler. Professor, fala aí do disco trilaminar, ecto... Não vai sair nada disso hoje, porque hoje é a primeira semana de desenvolvimento. Tudo bem? Então, como trabalhamos, né, a ideia da primeira semana de desenvolvimento? Você tem que imaginar o seguinte, extremamente importante, é que nós temos duas considerações a serem feitas. Primeiro, tempo gestacional é uma coisa, desenvolvimento humano é outra. Por que eu quero deixar claro isto? Porque não vai bater idade gestacional com o tempo de desenvolvimento humano. Por quê? Porque idade gestacional você vai contar a partir da data da última menstruação. E muitas vezes essa data ela não está precisa, você não tem, às vezes, todos os dados para poder calcular essa data, ou seja, a mulher não lembra alguma coisa, ela pode ter tido um atraso menstrual, ter se confundido, ter alguma alteração fisiológica, ou seja, você não tem muito bem, às vezes, como estipular com perfeição o momento, muitas vezes, em que ocorreu o processo de fecundação. Agora, se houve uma fecundação, a gente sabe que iniciou um processo de desenvolvimento humano. Exames que virão posteriores, tudo, ultrassom, exames de imagem, vão dizer realmente como está o desenvolvimento humano do indivíduo que está sendo criado. Então, muitas vezes a mulher fala, eu estou de 30 semanas de gestação. Aí o médico muitas vezes fala, mas o embrião feto, está lá, o feto, por exemplo, ele está com 25 semanas. Ah, mas então está errado isso. Não, porque houve uma incompatibilidade, houve um erro de cálculo por vários fatores que podem acontecer. Tudo bem? Então, o que nós vamos apresentar aqui é o desenvolvimento humano, independente, tá, de qual a data da gestação. Tudo bem? Vamos lá, Rafa. Então, quando você fala de primeira semana do desenvolvimento humano, o que se aborda na primeira semana do desenvolvimento humano? Você aborda fecundação, o processo que nós vamos explicar da união de material genético paterno e materno, nós vamos explicar esse processo. Depois, formada a primeira célula do novo ser, que é chamada de zigoto, você já inicia um processo novo, porque já houve a fecundação. Então, você passa para uma segunda etapa, que é a clivagem ou segmentação. Tudo bem? Esse processo de divisão celular que nós vamos explicar, ele vai continuar por alguns dias, até que realmente tenha início o processo que nós chamamos de implantação ou nidação. Nidação vem de busca do ninho, né? Ou seja, é o momento em que aquele futuro embrião, que ainda não é embrião, ele vai se instalar no endométrio, que é aquela camada interna do útero. Aí eu vou chamar esse período de implantação. Na primeira semana de desenvolvimento, você não conclui a implantação. A implantação ela é concluída na segunda semana do desenvolvimento, né? No final da segunda semana do desenvolvimento. Na primeira semana, você tem o start, o início desse processo. Tudo bem? Então, nós vamos abordar o processo de fecundação, clivagem ou segmentação e o processo de implantação. São esses três processos que serão abordados na primeira semana do desenvolvimento humano. Vamos lá, rapaz. Para você, né, abordar, você tem que lembrar um pouquinho dos gametas, que são aquelas células produzidas nas gônadas. Gônadas masculinas, testículos. Gônadas femininas, ovários. Gônadas são estruturas produtoras de células reprodutivas. No caso das gônadas masculinas, a célula reprodutiva, a célula germinativa ou gameta é o espermatozoide. Então, quando você fala espermatozoide, não abrevie nunca, nunca, jamais com o termo esperma. O termo esperma é sêmen. Espermatozoide, tem que escrever, tem que perder a preguiça e escrever espermatozoide. Tudo bem?
Tem que escrever a palavra por completo, que é o termo que existe da nomenclatura da célula em si. E o que essa célula tem de diferente das outras células? Primeiro, que quando você compara o espermatozoide com um ovócito, é gritante a diferença de tamanho. Isso tem uma lógica também. Por quê? Primeiro, que o espermatozoide ele vai ter que se deslocar da entrada da vagina até encontrar o ovócito. Normalmente, nós vamos explicar lá na tuba uterina. Então, você tem que ter uma célula extremamente rápida e eficaz e que faça o menor consumo de nutrientes possível, porque quanto maior for a célula, mais nutrientes ela vai precisar, ou seja, menos células masculinas nós iríamos produzir. O ideal é produzir um número maior possível de células germinativas para que pelo menos uma tenha sucesso. Então, você tendo células diminutas, você consegue fabricar mais células. E outro detalhe, o que o espermatozoide quer levar ao ovócito? Ele quer levar o material genético que está no núcleo. O objetivo dele é levar 23 cromossomos. Lembrando que o ser humano ele é um organismo diploide, ele é formado por 2 conjuntos de cromossomos, ele apresenta 2 genomas, um genoma de origem paterna, 23 cromossomos, e um genoma de origem materna, mais 23 cromossomos, totalizando o genoma completo, 46. Nós temos 23 cromossomos do pai contidos nesse núcleo. Nós temos da mãe, depois nós vamos falar, 23 cromossomos contidos nesse núcleo. A união deles estabelece o número cromossômico da espécie. Mas vamos voltar ao espermatozoide aqui. O que você tem mais que chama a atenção do espermatozoide? Essa peça intermediária, lotada de uma organela chamada mitocôndria, ou seja, mitocôndria, metabolismo energético, o processo de respiração celular, ou seja, em resumo, síntese de ATP, uma molécula que condiciona a energia. Detalhe, ATP não é energia. A ATP contém ligações energéticas que são utilizadas para o metabolismo celular. E, nesse caso, ele vai ser capaz de produzir grande quantidade de ATP para que ele faça o deslocamento até encontrar o ovócito. Por isso, essa grande quantidade de mitocôndrias nessa peça intermediária. Um detalhe, a mitocôndria ela produz ATP a partir do que a célula consome de nutrientes energéticos, carboidratos, proteínas, lipídios, ou seja, vocês vão aprender nos processos biológicos, metabólicos, que quando você quebra uma molécula como carboidrato, o açúcar, libera uma quantidade de, vamos falar, de carbonos, de oxigênio, hidrogênios ainda ligados, que têm que ainda ser quebrados, processados, para que você obtenha energia. A mitocôndria, lá no final desse processo, ela vai participar. Então, a mitocôndria vai produzir energia, entre aspas, vai produzir ligações energéticas para ATP? Vai, mas não do nada. Eu preciso ter um nutriente que a célula utilize para que depois a mitocôndria tenha de onde obter energia. E esses nutrientes que o espermatozoide vai usar para produzir energia e se deslocar estão lá no sêmen. Aquele fluido seminal eliminado pela próstata, pela glândula seminal, pela glândula bulbo-uretral, eles contêm material energético para nutrir o espermatozoide. Entre um dos compostos constantes lá no sêmen humano, você tem a frutose. Frutose é um carboidrato, é um monossacarídeo altamente energético. E ele está contido no sêmen humano. Então, o espermatozoide, um dos nutrientes para o espermatozoide é a frutose, contida no sêmen. Como ele tem mitocôndrias, ele é uma célula como outra qualquer, ele vai metabolizar essa frutose e vai ter energia para se deslocar. Outro detalhe, aqui essa parte amarelinha que vocês estão vendo na cabeça do espermatozoide é uma estrutura chamada acrossomo ou acrossoma. Acro é extremidade, soma é estrutura, ou seja, uma estrutura da extremidade da célula. Wagner, o que tem nessa extremidade aqui? É uma bolsinha fabricada por uma organela que vocês conhecem, o complexo golgiense, ou antigamente chamado de complexo de Golgi. E essa estrutura está lotada de enzimas digestivas, hidrolases ácidas, hialuronidases, ácido hialurônico, é uma estrutura que às vezes está aqui junto com essas células foliculares e impõe uma dificuldade para o espermatozoide penetrar,
Então, se ele tiver enzimas que degradam o ácido hialurônico, também ajuda. Então, na verdade, essa bolsinha de enzimas, chamada acrossomo, ela vai ser importante, nós vamos ver, para o espermatozoide romper as barreiras que são colocadas para ele. Então, ele vai usar isso daí, literalmente, ele vai de cabeça nessa brincadeira aí, porque ele vai quebrar o quê? Barreiras, vai digerir barreiras para tentar unir o material genético do pai com o material genético da mãe. Tudo bem ou não? E, obviamente, o flagelo, que é o que permite o deslocamento do espermatozoide. Tudo bem? O espermatozoide pode ficar incompetente por algumas coisas. Por exemplo, ele pode ter um batimento flagelar muito tênue, muito leve. Então, ele não vai ter um deslocamento eficaz. Ele pode não ter o acrossomo bem formado, então não vai conseguir penetrar no ovócito. Ou seja, são vários motivos que podem levar o espermatozoide a não ter a vivacidade, a capacidade de conseguir vencer essas barreiras. Tudo bem? Um homem, né, em média, elimina no seu ejaculado mais ou menos 350 a 500 milhões de espermatozoides. Gira em torno disso. Wagner, mas é necessário tantos espermatozoides assim? É, porque ele entra, né, o sêmen, ele adentra na vagina. A vagina tem um pH por volta de 4,8, que é um pH ácido. Sabe, mas o espermatozoide, ele está habituado, ele é preparado para viver num pH de 7,8, 7,7, que é um pH o quê? Básico. Até 8 é o pH básico. E ele está entrando num ambiente extremamente quê? Ácido para ele, onde as proteínas dele, a estrutura dele não está preparada. Então, quando aquele volume de espermatozoides entra na vagina, 50% já é destruído pelo próprio pH vaginal. É seleção natural. 50% já não vão mais conseguir fecundar. Dos 50% que sobram, muitos podem ter falha na estrutura do flagelo, falhas no acrossomo, não ter a estrutura onde está o núcleo, a cabeça bem estruturada, ou seja, lá uns 25%, 20% não vão conseguir chegar. Já vai diminuindo. Alguns vão acabar tendo danos durante o trajeto, ou seja, em resumo, eles vão sendo selecionados pelas dificuldades que vão sendo colocadas no trajeto. Vai chegar ali por volta de 2.000, 5.000, 10.000 espermatozoides perto do ovócito, daqueles todos 350 milhões, 500 milhões, você tem um número muito pequeno chegando perto do ovócito. E somente que estão aqui, tiveram sucesso. Então, uma seleção natural mesmo imposta, onde aquele mais ávido, aquele mais, vamos falar, esperto, vai ter sucesso. Então, isso que a gente tem que imaginar. Vou falar uma coisa agora, que é importante, mas eu não leve isso a sério demais não, né? Mas é verdade. É que não tente que a natureza pode dar uma curva. Engravidar não é fácil. Pensando na lógica de probabilidades, engravidar não é fácil. Mas que eu estou dizendo isso, né, Rafael? Porque depois o pessoal vai... Então eu vou tentar. Não, não tenta não, que pode ser fácil para você. Né? Mas o que eu estou dizendo? Vamos pensar em todos os intempéries. Eu tenho que ter uma quantidade de espermatozoide ideal. Essa quantidade tem que vencer, uma parte dela tem que vencer todos os intempéries colocados pelo corpo da mulher. A mulher tem que estar fértil. Isso não é só estar fértil, ele tem que conseguir penetrar nesse material chamado ovócito. Isso daí depois tem que conseguir se dividir de forma correta, depois tem que se implantar de forma correta e tem que manter esse implante até o final. Ou seja, são muitos se. E vocês lembram de genética, de matemática, quando eu começo a colocar muito E, a probabilidade vai multiplicando, o número de baixo vai ficando, né? O denominador vai ficando enorme, o numerador pequeno, ou seja, a probabilidade vai lá embaixo. Ainda bem, por que vocês acham que horas são agora? Quem tem horas aí? 15 para as 9. Você acha que tem alguém nesse momento tendo relação sexual desprotegida nesse planeta Terra ou não? É uma pessoa só? Um casal só? Vários. E muitos não vão gerar. Tá, mas estou dizendo que isso ocorre, mas não é uma probabilidade assim que as pessoas acham assim. Teve relação e engravidou, teve relação e engravidou. Não é assim. Tá? Então, quer dizer, tem todo um processo de seleção natural que ocorre. Tá? Quando você fala de ovócito, aí você fala de uma célula bem maior, uma célula que não se movimenta, diferente do espermatozoide, ela não tem um flagelo, ela não tem um deslocamento. É uma célula que ela já está parada no corpo da mulher desde que ela era feto, lá com 20 semanas,
todas as meninas, as mulheres dessa sala aqui, quando tinham 20 semanas de vida fetal, já começaram a acumular ovócitos primários. Então, uma célula, entre aspas, vamos falar, já desgastada, é uma célula que tem uma certa idade. Mesmo que a minha tem 25 anos, é uma célula que já está ali mais de 25 anos mais, porque ele está lá desde que ela era feto. Então, uma célula que, quando ela vai tentar evoluir na escala, passar de um ovócito primário para um ovócito secundário, muitas vezes ela tem falhas e não consegue. Por isso que, para cada ovulação que a mulher tem sucesso, um ovócito, lembrando que o termo ovulação ocorre quando a mulher elimina um ovócito secundário em direção à tuba uterina, não é um óvulo. Lembra disso ou não? Quando eu falo, né, ovulação, leia-se, pensa-se ovocitação, tá? Porque ela não elimina óvulo, ela elimina ovócito. Mas para passar de um ovócito primário para um ovócito dito que secundário, isso ocorre numa dificuldade imensa. Ou seja, ela tem que tentar, em média, 20, em média assim que funciona cada ciclo seu, você tenta 20 ovócitos primários para que somente um consiga virar um ovócito secundário saudável. Então, é por quê? Por que esses outros 19 não viraram ovócito secundário, Wagner? Porque tem falhas genéticas, falhas estruturais, falhas no citoplasma, e aí não tem sucesso. E acabam perecendo no meio do caminho. Por isso que vocês tinham, quando eram feto, tinham lá 2 milhões, 3 milhões de ovócitos primários por ovário. Por ovário. Mas vocês, na vida inteira de vocês, vão gastar no máximo 10 mil óvulos. 10 mil ovócitos, desculpa, primário. Para que a mulher vai nascer com 3 milhões de um lado, 3 do outro? Se ela vai gastar, estourando muito, 10 mil. Por isso, conforme a menina, né, o feto feminino, ele vai se desenvolvendo, muitos desses ovócitos primários vão entrando em apoptose, morte celular programada. Ou seja, em média, vocês têm aí hoje aí 200 mil ovócitos por ovário. Muito mais ainda do que realmente a mulher necessita. Mas por que essa degeneração? Por que matar os ovócitos? Por que não deixa eles ali quietinho, 2 milhões de cada lado? Porque é custo energético. É custo de manter proteína indo para lá, carboidrato, sendo que eu tenho um neurônio precisando, que eu tenho um coração precisando. Por que eu vou mandar nutriente para um lugar que não trabalha? Né? Eu vou mandar para... Então, eu preciso de uma quantidade ideal que me permita a reprodução. Tudo bem? Por isso que essa queda, né, nesse número de ovócitos. Então, você tem aqui, ó, um grupo de células chamadas células foliculares. Essas células foliculares são células lá do próprio ovário, que estão acompanhando esse ovócito desde que ela é primário, vai se desenvolvendo. Elas servem para nutrientes, ou seja, formam uma camada que permite nutrição do óvulo, passam nutrientes para o óvulo, então também uma camada de proteção para o óvulo, né, o ovócito, para que quando ele estiver na tuba uterina, ele não sofra lesões. Então é importante que tenha uma camada protetora e uma camada que trabalhe com nutrição. É chamado de... O conjunto é apelidado de corona radiata, porque parece uma coroa de células ao redor do ovócito secundário. Uma camada chamada zona pelúcida, que não é uma camada celular, ela é uma camada glicoproteica, é um material fabricado pelo próprio ovócito, que é composto de 3 principais glicoproteínas. O nome dessa estrutura é zona pelúcida, e as proteínas principais são a ZPA, ZPB e ZPC. São 3 grupos de proteínas, de glicoproteínas, fabricadas pelo próprio ovócito secundário. Com qual propriedade, Wagner, esse ovócito secundário tem essa zona pelúcida? Uma, que está em qualquer mamífero. Evitar que um espermatozoide de outra espécie penetre no ovócito. Como assim? Você quer dizer espermatozoide de outro bicho? Sim! Isso não é só para o ser humano, qualquer mamífero. Se o espermatozoide de um outro animal encostar na zona pelúcida, ele não vai ser reconhecido. Então, a zona pelúcida vai ter uma reação do ovócito impedindo que isso ocorra, essa penetração. Então, o reconhecimento de espermatozoides da própria espécie, primeiro ponto. Segundo ponto, que essa zona pelúcida, ela é importante
Essa zona pelúcida, ela impede a poliespermia. O que é a poliespermia? É que 2 ou mais espermatozoides penetrem o mesmo ovócito. Quando o primeiro espermatozoide colocar aqui o acrossomo dele, depois da zona pelúcida, nesse pequeno espaço aqui, que está em azulzinho, o ovócito ele faz o que nós chamamos de uma reação de zona. Ele fabrica proteínas, enzimas, que ficam misturadas à zona pelúcida, causando danos a qualquer outro espermatozoide que tente penetrar ali. Então, muitos espermatozoides que estiverem já no meio do caminho, na metade da zona pelúcida, enquanto o outro já está adiantado, esses que estão na metade já vão ser degenerados. As enzimas vão corroer eles, danificar, não vai penetrar. É chamado de reação de zona. É um espermatozoide por ovócito. Wagner, como assim? Por que um? Quantos cromossomos tem uma célula humana? Quantos cromossomos tem uma célula humana? 46. Quantos cromossomos o espermatozoide está levando? Quantos cromossomos o ovócito está fornecendo? 46. Se entrassem 2 espermatozoides, quantos cromossomos nós ficaríamos? Se entrassem 2? 69. Ou seja, 69 aqui não pode, né? Que é sacanagem. E aqui sacanagem não rola. Aqui é coisa séria. Então, não. É 46 cromossomos, que é o número de cromossomo da nossa espécie. Não vai ter essa brincadeira, não. Tá? Ah, Wagner, pode ser que ocorra. Sim, nada é infalível. Não vai desenvolver. Tudo bem? Não vai desenvolver. Simplesmente assim. Tá? Uma das consequências de 2 espermatozoides, uma das, né? Consequências de 2 espermatozoides penetrarem o mesmo ovócito é formar uma estrutura chamada mola hidaitiforme, que nada mais é do que um saco gestacional vazio, sem nada dentro, totalmente disforme. Não vai gerar um ser humano. Tá? Então, 23 mais 23. Então, uma das funções da zona pelúcida é reconhecimento do espermatozoide da própria espécie. Outra função, evitar poliespermia devido à reação de zona. Outra função é impedir nidação fora do útero. Ela é uma estrutura antiaderente. Se essa estrutura, depois da fecundação, tentar se implantar, por exemplo, na tuba uterina e tiver a zona pelúcida, não consegue. Enquanto a zona pelúcida está presente, não há implantação. Ela é meio antiaderente, tenta encostar, não dá. Ah, Wagner, pode ser uma das causas da gravidez tubária? Pode ser que a zona pelúcida tenha desaparecido ainda na tuba uterina e aquele concepto grude. Obviamente não vai dar certo, porque tem que retirar, porque vai lesionar toda a estrutura uterina, vai perder o útero, vai ter hemorragia, não vai deixar de desenvolver. Tudo bem? Mas pode ser que ocorra. Não é impossível falhar, é menos comum. Tudo bem? Aqui tem uma imagem, né? Aqui você está vendo a corona radiata, células foliculares. Aqui o próprio ovócito, com o núcleo dele, o nucleolo. E aqui, logicamente, como é uma estrutura de proteínas, não dá para ver muito bem, mas é a região onde fica localizada a zona pelúcida. Lembrando que o ovócito ele é uma célula que não terminou a divisão. Ele está na segunda fase da meiose, ele ainda tem conjuntos de células que precisam ainda se separar. Ele não é uma célula haploide ainda, lembra disso ou não? O ovócito secundário. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma mulher que nunca foi fecundada, ela já ovulou? Uma mulher que nunca foi fecundada já ovulou? Mesmo que ela tenha 20, 30 anos, nunca ovulou. Literalmente, ela nunca ovulou. Ela só ovocitou, ela nunca formou um óvulo, porque isso não é óvulo. Isso não é óvulo. Óvulo, para existir óvulo, ela tem que ter sido fecundada, ou ter iniciado uma fecundação. Então, a mulher, imagina, uma mulher que nunca teve relação sexual, ou que sempre teve relação sexual totalmente protegida com o parceiro usando preservativo e tudo mais. Ela nunca teve a chance do espermatozoide encostar num ovócito. Então, ela nunca fabricou um óvulo.
Nunca no corpo delas teve um óvulo. Tá? Porque o óvulo surge durante o processo da fecundação, não antes. Sabia que ovário nunca, nenhum ovário na face da Terra nunca ovulou e nunca vai ovular? Porque nunca vai sair um óvulo de um ovário. O que sai de um ovário é um ovócito secundário, nunca um óvulo. Tá? Aqui a gente usa o termo ovulação como sinônimo para ovocitação. Mas se você pegar literalmente no corpo da mulher e tentar entender, não é isso que ocorre. Vamos para a fecundação, então. O que é fecundação? Ou fertilização? A fecundação é quando você tem um encontro do material genético masculino e feminino, a união dos pronúcleos masculino e feminino. Quando eu unir os 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, aí eu posso dizer que houve uma fecundação. Esse processo é chamado de singamia. Singamia, tá? Que é a união do material genético paterno com o material genético materno, num único núcleo só. Tudo bem? Vai fazer uma cariogamia, união. Gamia é casar, gamar é casar. Vai unir. Tudo bem? Então, quando eu falo que teve uma singamia, uma cariogamia, houve a união do pronúcleo masculino com 23 cromossomos, com o pronúcleo feminino também com 23 cromossomos. Aí eu vou ter um novo núcleo com 46 cromossomos. Quando isto ocorrer, aí eu posso falar que houve uma fertilização ou uma fecundação. Ou seja, fecundar não é apenas encostar o espermatozoide no óvulo, é todo o processo até unir o material genético. Aí eu falo que houve uma fertilização ou uma fecundação, porque aí eu vou ter o número de cromossomos da espécie, que no nosso caso 46, devolvido a uma célula. Ficou claro ou não? Por isso, quando o indivíduo faz fertilização in vitro, ele vai pegar o núcleo do espermatozoide, colocar lá dentro da estrutura do ovócito, apertar lá o êmbolo da pipeta dele, lá o que vai acontecer? Aí vai unir material genético. Ele fala, fiz uma fertilização in vitro. Eu tenho que fazer isso daí. Isso é fertilização ou fecundação. Então, o processo de fecundação tem início quando? Tem início quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário, e tal processo vai correr em 90% dos casos na ampola da tuba uterina. Lembra da ampola da tuba uterina? Aquela maior porção da tuba uterina? 90% dos casos vão ocorrer ali. O espermatozoide vai chegar ali como? É uma coisa bem interessante. O ovócito, quando ele sai do ovário, ele é uma célula como outra qualquer, capaz de produzir materiais. Ele produz um tipo de óleo essencial. Óleo essencial, para quem não sabe, são aqueles compostos que nós tiramos, por exemplo, de flores para fabricar perfumes. Então, o ovócito produz um tipo de óleo essencial que ele fica eliminando esse óleo essencial. E esse óleo essencial atua como se fosse um chamariz para os espermatozoides. Eles têm receptores para esses óleos. Então, aqueles óleos vão fluindo e os espermatozoides vão captando partículas, vamos falar desse óleo, moléculas, e aí eles vão sendo guiados em direção à tuba uterina que está saindo aquele óleo essencial. Tudo bem? Então, é um fenômeno chamado de quimiotaxia. Taxia é atração, é se caminhar, ir em direção. Ele está indo em direção por uma atração química. Tudo bem? Então, ele vai seguindo e vai chegar até o ovócito que ele pretende fecundar. Então, nós vamos dar uma olhada nos eventos da fecundação. Uma coisa importante aqui. Aqui tem a imagem em menor tamanho, aqui um destaque que esse retângulo fez para mostrar o início desse processo de fecundação. Então, o espermatozoide, atraído por aqueles estímulos químicos, se aproxima da corona radiata e encontra uma barreira, que são as células foliculares. Como ele rompe essa barreira? Ele começa a usar as enzimas do acrossomo e começa, então, a se deslocar dentro dessa barreira de células. De novo, encontra outra barreira, que é a zona pelúcida. Obviamente, se for da mesma espécie, vai conectar, tudo certinho, ele começa a jogar de novo materiais do acrossomo. E agora um detalhe importante, muito importante.
Mito. As pessoas falam, o espermatozoide, quando ele entra, ele não entra com flagelo com a cauda. Isso, quem disse isso? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Você acha que o espermatozoide, nessa briga danada que ele tem com 300 milhões, todo mundo disputando um único ovócito, ele vai chegar lá e falar, peraí, eu vou tirar minha cauda primeiro, filhinha, vamos tirar cada um sua cauda. Não, não é assim não, meu filho está com cauda, com tudo. A única coisa que ele perde, aliás, as únicas coisas que ele perde, são as membranas, essas membranas que estão ao redor dele, como se fosse a membrana plasmática dele, isso perde. E, detalhe, a peça intermediária. Que organela nós temos na peça intermediária? Aí tem um detalhe importante. As mitocôndrias têm DNA próprio, DNA mitocondrial. E toda célula precisa de mitocôndria. A primeira célula do embrião vai precisar de mitocôndria ou não vai? Vai ou não? E do espermatozoide, vai ter contribuição ou não? Não, porque ele deixou na entrada da penetração da zona pelúcida, ele entrou sem a peça intermediária, você está vendo? Então ele entrou sem mitocôndrias ou não? Então, quem vai ser responsável por fornecer as mitocôndrias para o futuro ser que vai surgir? Material materno, ou seja, as mitocôndrias vão ser do ovócito. Então, as mitocôndrias que eu tenho, eu herdei do meu pai e da minha mãe. Meu irmão, filho da mesma mãe, tem as mesmas mitocôndrias que eu. A minha irmã, filha da mesma mãe, tem a mesma mitocôndria que eu. Por quê? Porque os ovócitos são dela e foram esses ovócitos que deram as mitocôndrias. Só que tem um detalhe, mitocôndria tem DNA próprio, DNA mitocondrial. Então, o DNA mitocondrial que eu tenho é igual ou diferente do DNA mitocondrial do meu irmão? Igual ou diferente? Igual. Vamos pensar numa situação que já aconteceu no Brasil e em outros países do mundo, e se vocês buscarem na internet, vocês vão achar um monte. Imagine uma situação real, onde duas mulheres entram em trabalho de parto no mesmo momento, vão para uma pequena cidade do Brasil, num pequeno hospital lá, e entram em trabalho de parto lá no hospital, e as duas dão à luz, cada uma a um menino. As duas têm o mesmo tom de pele, próximas. Imagine essa situação. De repente, né, acaba a luz desse hospital aí, e sei lá, ou de propósito ou não, é feita uma troca desses bebês. Pode acontecer ou não pode? Teria como eu saber quem é filho de quem? Como? Analisando o DNA o quê? Mitocondrial, porque eu tenho as mitocôndrias da minha mãe. Então, se eu pegar o DNA mitocondrial do bebê A, o DNA mitocondrial do bebê B, a mãe A e a mãe B, e cruzar as informações, eu vou saber quem recebeu mitocôndria de quem. Você só recebe mitocôndria da sua própria mãe. Então, não, o pai não contribui com mitocôndrias. Não, pai não importa essa hora. Sim, sempre saberei quem é a mãe. O pai eu vou ter que fazer o teste de DNA normal, nuclear. Mãe, eu posso fazer o teste de DNA mitocondrial. Já foi feito isso. Na hora que eu estava na faculdade, um professor meu falou o seguinte, vocês vão trazer material assim, genético, né? Ele mandou trazer um fio de cabelo das vossas mães com o bulbo capilar onde tem célula. Pega ela, pá, puxa, dá um... Mãe, vem aqui. A mãe bate, você levar. Aí vocês vão etiquetar com números. Então, o cabelo da sua mãe, você vai colocar Wagner número 1. Ele não sabia, né? E você vai colocar uma letra qualquer nos seus fios de cabelo. Já são poucos, mas coloca lá. Aí ele vai misturar os cabelos das mães, assim, sem perder a etiqueta, obviamente. E ele vai falar, vocês sabem qual que é o número do fio de cabelo da sua mãe e qual que é o seu número. No final, ele falou assim, 40 alunos, eu vou saber de quem era o filho de quem aqui. E ele acertou 100%. Ele falou, número 1 era da letra Z, número 5 era da letra A. Por quê? Porque é DNA mitocondrial. Eu preciso de pouco material, ele é 100% eficaz para a determinação de maternidade. Isso às vezes você consegue, né? É assim que a gente conseguiu saber de onde veio a primeira mulher, o primeiro ser humano, lembra? A Eva, que a gente fala que tem um hominídeo, que veio da África, lembra dessa história ou não? Foi mapeando o DNA mitocondrial. Pegaram dos seres humanos, foram mapeando, até chegar num em comum. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O espermatozoide vai entrar, ó, sem peça intermediária. Só que tem um detalhe, olha aqui, é um ovócito 2. O ovócito 2, ele ainda mantém corpúsculos polares.
Lembra disso ou não? Essa célula não pode fecundar o ovócito, porque tem núcleo demais ali dentro, tem material genético demais. Então, o espermatozoide ele dá sinais químicos falando já dentro do ovócito, termine logo a segunda divisão da meiose e fique só você. Como ele falasse só, eu não quero que tenha mais ninguém aí dentro. Não pode ter aqui junto com a gente outro material genético. Então, o espermatozoide, ele fica meio que rodando aqui, vamos falar assim, né? É rápido isso? Dando sinais químicos dizendo para o ovócito, termine a segunda divisão e se torne um óvulo. Aí ele se torna óvulo. Senão ele não se tornaria. Ele precisa desse comando. Quando o espermatozoide entra, ele dá sinais químicos e diz, ó, você precisa, vamos falar, terminar a segunda divisão e desaparecer com todos os corpúsculos polares, degenerar esses corpúsculos, só ficar o seu núcleo. Aí o ovócito faz isso. Ele inicia o final da segunda divisão meiótica, degenera o núcleo dos corpúsculos polares, usa de alimento e só deixa o núcleo dele mesmo. E aí ele pode agora, ó, fecundar. Porque já não tem mais. Os corpúsculos polares vão sendo degenerados, isso aqui vai servir de alimento, vai sendo destruído. Então agora ele pode se aproximar do núcleo que ele precisa se aproximar. Por isso que eu falei, se uma mulher nunca foi fecundada, tem como ela ter passado por esse evento de produzir o óvulo? Não. Porque o corpo da mulher não vai fazer esse evento sem necessidade. Ele lança do ovário na tuba uterina o ovócito, e se não for usado, esse ovócito degenera e vai embora. Nesse caso, ele passou de fase, por quê? Porque o espermatozoide entrou, deu um sinal químico e ele concluiu a segunda divisão. E aí tem um óvulo, e aí é fecundado. Tudo bem? Aí é feita a assingamia, a união dos dois pronúcleos. Ficou claro ou não? Porque o núcleo, porque o pronúcleo, ele não está com todo o genoma completo, que são 46 cromossomos. Isso, metade do genoma humano, né, ou da espécie que você estiver considerando. Porque ele sozinho não é capaz de gerar. Tudo bem? Tanto que aí você muda de nome, ó. Essa célula que foi originada, você passa a chamar ela de zigoto. Porque zigoto vem isso. Zigoto, traduzindo para a língua portuguesa, seria o pareado, aquele feito em pares. Tudo bem? Então, o zigoto é o pareado, ou seja, é uma célula que surgiu a partir da união do material genético do pai e da mãe. Agora, essa célula, pergunto para você, essa célula é do pai? O zigoto? O zigoto é uma célula do pai? É ou não? Sim, é do pai? Ele não está com o material genético do pai e da mãe? É o material genético do pai agora? É da mãe essa célula? Não é, não. Ele é independente, não é nem do pai nem da mãe. Ele só está usando o corpo da mãe para se desenvolver. Ele não é do pai nem da mãe. Ele vai ser um futuro ser agora. Ele não tem nada a ver mais com pai e mãe. Ele tem material genético do pai e tem material genético da mãe. Só que é um material genético novo agora. Devido à mistura, é um novo material genético. Isso é importante vocês lembrarem lá para frente do desenvolvimento humano, porque o corpo da mulher, ele não aceita um vírus e rejeita um vírus como sendo a pior coisa do universo. E por que ele não rejeita esse ser? Porque esse ser é pior ainda. Concorda ou não? Porque não tem nada a ver mais com ela. Você está brincando. Não, a mulher durante a gestação, ela passa o dia inteiro, entre aspas, dizendo, hoje eu mato isso, hoje eu destruo isso. Esse parasitão hoje eu destruo. E não destrói por quê? Porque tem o própria placenta fabrica substâncias químicas diminuindo a imunidade da mulher. Ela diminui a imunidade dela, a defesa dela diminui durante a gestação. Não é por que diminui? Porque senão ela rejeitaria o próprio embrião feto. Então ele sabe que, na teoria, como ele é um ser completamente agora independente, falando da parte genética, não da parte nutricional, falando da parte genética, ele é um ser independente. Se ele deixasse a imunidade dela no topo, rapidamente ele seria o quê? Destruído, eliminado. Tá? Então, é algo que tem que ocorrer. Por isso que eu frisei isso para vocês. Ó. Esse ser esquece. Ele vai ser filho daquela mulher, daquele homem, mas ele, geneticamente, é um ser completamente quê? Novo. Porque é um material genético que nunca existiu.
É único esse material genético na face da Terra. Não tem um igual. Ah, eu posso ser doador de medula óssea. Você vai ser compatível. Você vai ser parecido, igual jamais. 100% não vai dar. Só tem 2 indivíduos que têm 100% de compatibilidade de material genético. É gêmeo idêntico. Por que é um gêmeo idêntico? É xerox. Aí tudo bem. Aí tudo bem, é cópia da cópia, quer dizer, aí não mudou nada. Só, se você não for gêmeo idêntico, você é único na face da Terra. Não tem ninguém igual a você. Em termos de DNA, nada. Não existe. Tudo bem ou não? Esta célula, zigoto, ela só tem 38 a 42 semanas para dar um novo ser. Pensando na complexidade do ser humano, ela tem pouquíssimo quê? Tempo. Então, não pode esperar. Será que eu me divido agora ou daqui um dia, 2? Não, ela tem, meu filho, se divide. Você tem 38 semanas para formar um ser humano novo. É pouquíssimo tempo. Não é nem um ano para formar um ser tão complexo. Então, ele precisa já começar o quê? A pensar numa divisão. Você, quando adulto, do jeito que vocês estão, vocês têm 100 trilhões de células. E aqui tem quantas? Uma. Eu preciso passar de 1 para 100 trilhões para chegar adulto. É pouco tempo. Tem que começar já. Então, o que essa célula resolve fazer? Ela começa, em média, em 24 horas, ela realiza a primeira divisão celular, a primeira mitose. Wagner, mas está escrito clivagem aqui. Por que não está escrito mitose? Uma divisão celular onde uma célula gera 2 iguais. Porque acontece o seguinte. Na divisão celular mitótica padrão, uma célula se duplica gerando 2 idênticas. Lembra disso ou não? Com mesma forma e função. Aqui não. Aqui o que acontece? Você lembra que tem a zona pelúcida ao redor? A zona pelúcida, ela não pode desaparecer enquanto não estiver perto do útero, lembra? É uma segurança que nós só vamos implantar no útero. Então, quando essa célula começa a se dividir, a zona pelúcida ainda está presente. Então, ela não sai dali. Então, o espaço de divisão dentro daquele espaço da zona pelúcida é muito pequeno. Então, essas células começam as divisões, mas elas não podem dividir e criar citoplasma para as duas. Elas têm que dividir o mesmo citoplasma. Então, cada divisão, as células vão ficando cada vez o quê? Menores. Elas mantêm, sim. Elas copiam, literalmente, o material genético, igualzinho. Mas o volume celular a cada divisão diminui. Não, mas lá é outra história. Não, lá tem volume. Lá vai expandir, vai ficar enorme. Não, mas ali é outro propósito. Aqui não, aqui é devido à zona pelúcida, que limita a divisão celular. Automaticamente, o que acontece? Essas células se dividem, mas como elas não podem se expandir porque não tem espaço, elas dividem aquele citoplasma em 2. Então, elas multiplicam o material genético, mas o volume celular é menor. Tudo bem? Por isso, nas clivagens, o que você tem, ou segmentações, você tem divisões, né, mitóticas sucessivas, mas sem ganho de material citoplasmático. Você não ganha citoplasma, você, na verdade, compartilha e diminui. Então, por isso que as primeiras mitoses, que são essas clivagens, vocês vão ver as células reduzindo de tamanho. Lá, só para deixar claro para você como é seu nome. Liz. A ideia lá, Liz, é outra coisa. A ideia lá é expandir, não importando com o volume, para invadir. Não, mas lá tem espaço. Ah, não, aqui não, mas no cistofiblasto tem. Aqui lá o propósito é não ter citoplasma muito nítido, tal, para poder a invasão ocorrer de uma forma... Porque a palavra sincício é massa. Eu preciso de uma massa de rápida invasão para poder, em poucas horas, poucos dias, invadir o endométrio. Lá tem 7 dias para invadir o endométrio. Não dá tempo de, vou fabricar citoplasma aqui e vou aumentar uma... Não, é um negócio assim, multiplica, fabrica enzimas e vai. Multiplica, fabrica enzimas e vai.
Entendeu? Lá pela urgência da implantação. Alguma dúvida ou não? Então, você vê, ó, um zigoto com zona pelúcida. Ó, uma foto real, tá vendo os dois pronúcleos? Aí formou o zigoto. Passa mais ou menos 24 horas, ele se duplica. Diminui o volume. Quantas células são aqui? 2. Essas células são chamadas de blastômeros. Blasto, em grego, significa jovem, imaturo. E mero, parte, unidade. Ou seja, uma parte de um jovem. Uma parte muito jovem. Então, de 2 blastômeros. Tudo bem? Isso demora mais ou menos 24 horas. Nós vamos ter um esquema mostrando isso daí. A primeira clivagem demora, em média, 24 horas após a fecundação. Depois, as clivagens vão se sucedendo. Tá? Você percebeu que o volume vai diminuindo. Elas vão fazendo clivagens, segmentações. Vão se dividindo. Em poucas horas, você vai ter um volume de células muito maior. Vamos lá, rápido. Aqui você vê, né, ó, as clivagens. E um detalhe importante, a zona pelúcida permanece, tá? Aqui é uma microscopia de varredura, então quando a gente faz impregnação com ouro, aí você perde algumas características, tá? Aqui é só para mostrar de uma forma tridimensional. Tudo bem? Agora, aqui é interessante, ó. Depois que o zigoto é formado, em 24 horas, ele faz a primeira clivagem, gerando 2 blastômeros, estágio de 2 células. Você percebeu que a zona pelúcida se mantém. Outro detalhe importante que você tem que ver aqui, além do volume citoplasmático que está menor, você tem que perceber que as células elas estão aderidas. Elas são individuais, são células individuais, mas elas estão, ó, como se fosse um velcro no citoplasma, elas estão o quê? Unidas, mas são independentes, só para deixar claro. Só estão de mão dada. Elas têm que ficar assim, tá? Para formar o ser vivo. Então, elas estão unidas, por isso que elas ficam sobrepostas. Elas não ficam soltas. Tá? Isso é importante para vocês entenderem um fenômeno daqui a pouco. Então, 2 blastômeros. Quantas horas? 24 horas após, a 30 horas após a formação do zigoto. 40 horas após a formação do zigoto, detalhe, olha isso que eu vou falar para vocês. Não é 40 horas após isso daqui. Todo o tempo que eu vou falar para vocês, e em toda a gestação, a gente conta em relação ao dia da fecundação. A mulher também. Ah, qual a minha idade gestacional? 30 semanas e 7 sétimos, e 6 sétimos. Mas 30 semanas e 6 dias em relação ao quê? Ao dia do zigoto. Tudo bem? Aqui também. 30 horas após a formação do zigoto. 2 blastômeros. 40 horas após a formação do zigoto. Outra clivagem. Quantos blastômeros? 4 blastômeros. Porque cada célula vai dar 2, e assim sempre. Vamos lá, rapaz. 60 horas após a formação do zigoto. 8 blastômeros. Células cada vez o quê? Menores. Estão sobrepostas ou não estão? Estão aderidas. 70 e... Opa. Não, ele degenerado. Ele vai ser ele pode degenerar desde a fecundação, a qualquer momento inicial já degenerado. 72 a 80 horas, mais uma clivagem, gerando próximo de 16 a 20 células, mais ou menos. Só que aqui recebe um nome diferente, recebe o nome de mórula. Mórula é porque o cara devia estar com fome no dia, porque quando ele viu a imagem, falou, nossa, parece um cacho de amora. E amora em latim é mórula, aí vem o termo mórula. E por que ele deu um nome para esse estágio e para os outros não? Porque ele falou estágio de 2 células, ou 2 blastômeros, estágio de 4 blastômeros, estágio de 8 blastômeros. Aqui não, aqui ele chamou de mórula. Alguém tem ideia por que esse recebeu o nome e os outros não receberam o nome? Sabe por quê? Porque pela primeira vez, essa massa está saindo da tuba uterina e entrando no útero. É pela primeira vez que ele identifica a morada dele até o final da formação dele. Então recebe um nome especial, porque é o primeiro momento em que ele encontra o útero. A mórula é a primeira que, opa, tem um negócio chamado útero, olha que eu vou viver ali. Então é a primeira vez. Então ele deu um nome devido a esse momento muito importante. Agora eu vou perguntar para vocês. Todas as mulheres que estão sentadas aqui, o útero está lá sendo nutrido. Como é que esse útero é nutrido? Tem fluidos passando pelo útero de vocês, líquidos com nutrientes, fluindo entre as células uterinas. E, de repente, chega essa massa de célula aqui.
As células estão aderidas ou não estão? Você imagina que eu pego uma bacia e coloco um monte de bolinhas com velcro dentro da bacia, grudado. Aí chego com uma mangueira lá de bombeiro e dou um jato no meio. O que acontece com aquelas bolinhas? Elas se destacam umas das outras, saem boiando. Algumas ficam presas ao redor da bacia e outras vão ficar boiando no meio. Sim ou não? Então guarde essa imagem aí. Olha só o que aconteceu. Aquela mórula, quando ela entra no útero, fluidos uterinos vão batendo, atravessando a zona pelúcida, degradando a zona pelúcida, e vão bater nessas células, só um detalhe, a divisão continuou, tá? A gente parou de contar, mas só para ter a ideia. Elas vão continuando dividindo e vão recebendo esse líquido, e elas vão sendo deslocadas. Algumas dessas células são deslocadas e vão parar na periferia. Outras ficam mais no centro, como eu falei para vocês. Essa imagem aqui é chamada de blastocisto. É quando eu formo uma margem celular periférica e um centro celular. Tudo bem? E aqui acontece um fenômeno. Pela primeira vez, estas células ativam genes diferentes dessas daqui. Pela primeira vez, os genes que vão atuar aqui não serão os mesmos das células da periferia. Wagner, mas espera aí, esta célula e esta vieram da mórula. Sim. A mórula veio do estágio de 8 células, sim, que veio do estágio de 4, que veio do estágio de 2, que veio do zigoto. Pergunto, esta célula e esta têm o mesmo DNA ou não? Sim, só que estão ativando genes. É como se eu tivesse o mesmo computador, que o Rafael é igualzinho, só que ele está abrindo um programa e eu estou abrindo outro. Quer dizer, o computador é o mesmo, só que a gente está optando por abrir programas o quê? Diferentes. Aqui vai acontecer isso. Alguns genes vão estar ativos aqui. Pela primeira vez ocorreu diferenciação, você viu ou não? E alguns ativos aqui. Esta massa periférica, as células que foram para a periferia, formarão o que nós chamamos de trofoblasto. Trofo, em grego, é nutriente. Blasto é jovem, ou seja, alguma coisa envolvida com a nutrição do jovem. Os trofoblastos, as células do trofoblasto, vão ajudar na formação da placenta e do córeo, de estruturas envolvidas na nutrição. Já as células que ficaram nessa massa celular interna vão ser chamadas de embrioblasto, ou seja, serão as células responsáveis por formar o futuro embrião. E por que isso é importante? De novo, isso aqui vai dar placenta ou não? Trofoblasto vai dar placenta ou não? Sim ou não? Embrioblasto é embrião. Voltando. O DNA das células do trofoblasto é diferente ou é igual do embrioblasto? Igual. Imagina uma situação futura, já com uma criança, um feto de 30 semanas. E aí o médico fala, olha, eu acho que seu filho pode ter uma síndrome como síndrome de Down. Pelo ultrassom, eu acho que tem síndrome de Down. Ou pode ser uma falha, pode ser que ele esteja vendo errado na parte cardíaca, a inserção das orelhas, o tamanho do fêmur. Eu estou medindo aqui, o crânio parece que pode vir a ter síndrome de Down. Ele não vai bater o martelo, ele fala assim, vou precisar fazer um exame. Aí ele tem alguns exames, a amniocentese e outros, mas ele tem um exame menos invasivo, mas dos outros ele é o menos arriscado. Ele fala, sabe o que eu posso fazer? Pegar um pedacinho da vilosidade coriônica, ou seja, um pedacinho da placenta. Mas você fala, doutor, mas não é o bebê que está com problema? Ele vai falar, não, mas é que a placenta, ela tem a mesma origem genética do bebê, porque ela veio da mesma célula chamada zigoto. Se lá tiver com 47 cromossomos na célula da placenta, imagine, tendo 3 cromossomos 21, é a trissomia do 21. Se a placenta tem, o bebê também tem. É chamado de coleta e análise de vilosidade coriônica. Então, ele pode fazer esse exame. Entendeu? Sabendo que ele está falando do mesmo DNA. Tá? Logicamente, vai pedir isso somente nessas situações. Não vai pedir à toa um exame desse, que é um risco X, mas existe. Tá? Então, você tem cavidade blastocística, que tem líquido. Você tem trofoblasto, que vai dar origem a membranas da parte do córeo, como a placenta, e o embrioblasto, que vai dar origem ao embrião.
Então, aqui você tem mórula e aqui o blastocisto. Que estrutura é essa daqui? Embrioblasto. Aqui esse vão é a clavidade. E aqui essas células da periferia, trofoblasto. Tudo bem? Então, uma coisa importante que vale lembrar, volta um pouquinho só, Rafael, um detalhe, só volta um slide. Essa célula aqui tem o mesmo DNA que essa? Tem o mesmo DNA que essa? Se eu pegar uma célula dessa, tirar daqui e implantar nela, como é seu nome? Surrami, implantar em você. Pego essa outra célula aqui e implanto nela, como é seu nome? Juliana. Sabia que vocês vão dar origem a gêmeos idênticos? Por quê? Porque essas células, nessas fases aqui, até essa fase de embrioblasto, essas células são totipotentes. O que significa dizer? Elas têm total capacidade de se comportar como um zigoto, formar um organismo por completo. Sabiam disso ou não? Daria para eu pegar essas 16 células e implantar em 16 mulheres diferentes. Eu teria 16 gêmeos idênticos. Ninguém faz isso, né? Apesar que a gente faz em animais, né? Mas em ser humano ninguém faz. Tá? Porque elas são totipotentes. Essas são as famosas células que vocês ouvem na mídia. Ai, eu trabalho com terapia com células embrionárias. São essas. O cara faz lá a fecundação in vitro, espera chegar nessas fases, pega essas células e tenta implantar, porque elas têm total capacidade de se transformar em qualquer célula, inclusive num corpo inteiro. Tudo bem? Vamos lá? Então, lembre-se disso. Ó. Vale salientar que tanto o zigoto quanto os blastômeros, originados pelo processo de clivagem, são células o quê? Totipotentes. Células totipotentes são capazes de se multiplicar e se diferenciar no organismo por completo. Tá? Por completo. Diferente de célula pluripotente. Célula pluripotente já é uma célula diferenciada que pode formar muitas células, mas não um organismo completo. Por exemplo, eu posso fazer doação de medula óssea. Quando eu dou minha medula óssea para alguém, eu estou doando uma célula pluripotente. O que essa célula pode fazer? Ela pode dar origem a hemácias, ela pode dar origem a glóbulos brancos, linfócitos T, linfócitos B, mas ela só consegue dar origem a um grupo específico de células. Ela não é mais total de potência, ela é pluripotente. Ela consegue gerar um grupo, mas não um organismo completo. Tudo bem? Aqui não, nessa fase é totipotente. Por isso que existem gêmeos idênticos. Daí vem os gêmeos idênticos. Vamos lá? O que acontece? Vamos primeiro o padrão de gêmeos. Alguém aqui é gêmeo fraterno, gêmeo não idêntico? Vai ficar chateado comigo. Na embriologia, a gente só considera gêmeo idêntico, considera gêmeo quem é gêmeo idêntico. O dizigótico fraterno é fake. Entendeu? Aí fala, eu sou gêmeo. Eu sou um menino e ela é uma menina. Você não é gêmeo, você é irmão que nasceu no mesmo dia. Tá, para de besteira. Vai dividir no aniversário ainda e vai achar que não é, não. Gêmeo na embriologia tem que nascer do mesmo ovócito, do mesmo espermatozoide. Então, mas vamos considerar que, sim, para satisfazer todo mundo. Existem os gêmeos dizigóticos, que é aquele em que... Lembra que eu falei que durante o processo de ovocitação a mulher tenta em 20 ovócitos que pelo menos um dê certo? Às vezes ela tem um sucesso bom, ela tem 2, 3, 4, sei lá. Né? E se ela tiver 2 ovócitos, esses 2 ovócitos não têm o mesmo material genético, são diferentes. Que vão ser fecundados por 2 óvulos o quê? 2 óvulos não, 2 espermatozoides diferentes. Ou seja, 2 pessoas diferentes. A diferença é que elas vão nascer no mesmo dia, vão estar presentes na mesma gestação. São como qualquer um que tem irmão aqui. A diferença é que você nasceu num ano e seu irmão 10 anos depois. Aqui não, para poupar tempo, já ovulou 2, já fecundou 2, já nasceu no mesmo dia. Não vai mudar. São gêmeos fraternos, advindos de ovulações múltiplas. Tudo bem? Multiovulações geram isso. Certo ou não? Tudo bem? Por isso que quando você tem fertilização in vitro, os medicamentos, eles induzem multiovulação. Aí até o médico fala, ó,
devido à multiovulação, induzida pela medicação, você pode ser mãe de gêmeos dizigóticos, não idênticos. Porque você vai ter múltiplos ovócitos. Agora, Wagner, se forem gêmeos monozigóticos, idênticos, a história é outra. É um ovócito e um espermatozoide. Aí ele começa a fazer a clivagem. Lembra que eu falei para vocês? Lembrem que as células, durante as clivagens, têm que se manter o quê? Unidas. Mas, por alguma falha de aderência, estas células que estavam iniciando a clivagem se soltaram. Então, agora, como elas resolveram não ficarem unidas, elas seguem agora o resto da vida delas independente. Só que, detalhe, elas vieram do mesmo zigoto, portanto, elas têm o mesmo o quê? DNA. Então, elas se dividem, ó, e acabam gerando, por exemplo, gêmeos idênticos. Ah, Wagner, pode ser no momento de 2 células? Pode. Pode ser no momento de 4 células, de 8 células, 16 células, pode até no blastocisto. Até essa fase, as células ainda não decidiram nada. Elas são totipotentes ainda. Então, quer ver um exemplo bem louco? Imagine que eu esteja na fase de 8 células. Estou imaginando ou não? 8 células. Olha só como é a totipotência delas, é um fato. 8 células. 4 continuam unidas. Uma criança. Lembra que as 8 tinham que ficar unidas, né? 4 unidas. Uma criança. 3 unidas. Outra criança. E uma ficou sozinha. Outra criança. Não importa. E antes que vocês me perguntem, não vai ter diferença de tamanho? Não. Porque elas se multiplicam tão rápido que a diferença entre elas é de 1 segundo de vida. Então, essa mulher vai ser mãe de trigêmeos idênticos. Então, é assim que ocorre. É só durante a clivagem. Na clivagem deveriam ter se mantidas o quê? Unidas. E por acaso separaram. Volta só um pouquinho. Qual o momento mais propício para desenvolver gêmeos idênticos? Na hora que a mórula está sendo invadida para formar o blastocisto. Devido àquela bagunça de líquidos, nesse momento pode formar 2 massas. É o mais comum da formação na passagem para o blastocisto. Ficou claro ou não? Não que não ocorra antes, com 2 células, com 4, não que não ocorra, mas o mais comum é na passagem para o blastocisto. Ficou claro ou não? Sim? E detalhe, Wagner, gêmeo idêntico é idêntico mesmo? É idêntico mesmo. Tem o mesmo DNA? Tem. Eu posso, como gêmeo idêntico, doar o rim para o meu gêmeo idêntico? Eu vou ser 100% compatível? Vai, porque você não é irmão dele, você é ele. Você está se autodoando. Para a genética, não existe 2 pessoas ou 3. Se eu fizer um exame, imagine uma brincadeira, né? Tem 2 gêmeos do sexo masculino namorando, sem saber, por exemplo, a mesma menina. Ninguém sabe, vamos fazer todo mundo inocente aqui. Nem ela sabe, nem ele. É uma bagunça, mas tudo bem. E essa menina fica grávida. Dá para ela saber quem é o pai? Não, meu filho, é quem quiser. Ô, Jus Creuson, é você o pai ou Jus Dilson? Meu filho, eu não sei, então escolhe, tira no palitinho aí, vamos ver quem é o pai. Por quê? Se eu vou fazer teste de DNA, vai dar que eu estou sacaneando o exame. É mentira, você me deu o sangue da mesma pessoa 2 vezes para ver se eu sou esperto. Não, são 2 pessoas diferentes. Não, não são, é o DNA mesmo. Entendeu? Então, quando tem gêmeo idêntico, no exame de DNA, para identificar quem é, fica meio confuso ali. Fica meio complicado para a gente, porque é a mesma pessoa. Ah, Wagner, mas eu sei que gêmeo idêntico, ele tem as digitais diferentes. É porque digital, como é que a gente forma digital? A nossa pele, quando a gente é bebezinho, é feto, ela não tem esses desenhos. Esses desenhos, como é que surgem esses desenhos? Por isso que não adianta eu fazer, a gente faz RG de criança pequenininha, não vale de porcaria nenhuma o digital deles. Porque como é que surge nossa digital? Quando eu fico pegando as coisas, a criança vai pegar uma madeira, coloca a mão, chupa o dedo, coloca a mão no chão, pega o lápis, aí vai desenhando a digital. E cada um pode pegar um lápis, pegar um objeto de forma o quê? Diferente. Então, obviamente, as digitais deles vão ficar o quê? Diferentes, que elas vão ser formadas ainda. Aí é com contato. Aí o contato cada um faz do jeito que quiser.
Por isso, quando você tira RG de criança pequenininha, né, de 1 ano, 2 anos, né, você vê aquele borrão, né, Rafael? Mas cadê um desenho? Não tem um risco aqui? Não tem, meu filho, quase nenhum risco. Porque ele ainda vai, né, manipular e vai desenvolver a digital. Tudo bem? O que acontece com gêmeos monozigóticos é que, ó, primeiro, gestação gemelar sempre é gestação que você vai marcar como gestação de risco. Tá? Toda gestação gemelar ela é de risco. Por quê? Porque o ser humano, normalmente, ele foi criado para ter gestação única. Por cada evento gestacional é único. Mas pode acontecer a gestação gemelar, e aí é colocado como uma gestação de acompanhamento de risco. Tá? E outras coisas, eventos que podem acontecer com uma gestação gemelar idêntica, é que o que acontece? Imagine que aqui são células que tinham que 2 blastômeros. Separaram, deram gêmeos o quê? Idênticos. Mas num outro evento aconteceu isso, ó. 2 blastômeros, 2 crianças. E elas separaram assim, ó. Separaram 100%? Então aqui vai ser partes do corpo completamente diferentes, separadas. Mas isso aqui está junto ou não está? Então essa parte eles vão nascer unidos. Eu não sei se vai ser o crânio, se vai ser o abdômen, mas essa estrutura ela vai gerar união. São gêmeos chamados de chifófagos, ou, pela população de forma geral, chamados de siameses. O nome oficial é chifófagos, ou seja, em forma de X, unidos. Aí você vai ter a classificação craniófago, toracófago e assim vai. Então, guarde essa imagem que eu vou mostrar para vocês um detalhe dessa formação. Mas essa formação, independente se vão ser gêmeos, se vão ser indivíduos únicos, se vão ser gêmeos chifófagos, o desenvolvimento precisa continuar. Aquele blastocisto, ele perdeu a zona pelúcida que impedia que ele aderisse ao endométrio. Lembra disso ou não? Agora, o trofoblasto, ele começa a se diferenciar. Lembra que a mórula, vamos lá, se diferenciou em 2 camadas, embrioblasto e trofoblasto. Agora, o trofoblasto se diferencia em 2 camadas, o próprio trofoblasto. Uma camada mais organizada, celular, que se divide, que é responsável pelo crescimento, pela mitose, do que vai gerar placenta, que é o citotrofoblasto. E uma camada de massa de células sem limites citoplasmáticos, que fabrica enzimas digestivas, que vai conseguir entrar no endométrio, que vai se expandindo, chamando sincício-trofoblasto. Sincício é massa. Wagner, quem fornece as células para o sincício crescer? O próprio cito. Ele multiplica para ele e para o sincício. E aí o sincício vai criando uma massa, como se fosse uma gelatina lá, um gel de células, que vão produzindo enzimas e vão corroendo o endométrio uterino para poder invadir o útero. Vamos lá. Aqui, ó, ele sempre vai aderir pelo polo embrionário, onde está a massa interna. Trofoblasto, em amarelo, aderiu. Vamos lá. E aí, agora, ó, dividir. O embrioblasto está aqui. O trofoblasto tem uma massa organizada, que se multiplica, faz mitose. O citotrofoblasto. Ele fornece também células para uma massa que fabrica enzimas e que é responsável por invadir e ir atrás de nutrientes do endométrio, que é o sincício-trofoblasto. É uma massa celular, sem limites identificáveis, mas que é muito ativa na hora de fabricar compostos. E vai ser o próprio sincício que vai fabricar hormônios para a manutenção, ajudar na manutenção da gestação, vai comunicar a hipófise, vai ser o sincício que vai fabricar um hormônio muito conhecido no teste gestacional, que é o HCG, ele que produz o hormônio da gonadotrofina coriônica humana. Ele também vai produzir um hormônio chamado fator precoce de gravidez nos primeiros dias. É sempre o sincício que vai ajudar nesse processo. Oi, desculpa.
Mas, vem um pouquinho antes. Sinalização química para ele poder aderir. Isso, os hormônios já estão sendo produzidos. Tudo bem ou não? Alguma dúvida quanto a isso ou não? Dúvida, pessoal? Não sei por quê. Não, está dentro do programa. Vai querer, eu e o Rafael chamei outro atrapalhado. Mas você entendeu? Isso vai crescer, viu? Isso vai crescer. Quando você pegar uma placenta em loco, você vai ver que na superfície da placenta tem um negócio meio disforme, meio atrapalhado ali. Era o que você chamava de sincício. Tá? Ele precisa invadir. Parece um monstrinho. O que vai acontecer? Ele vai invadir, ele está atrás do quê? Ele está atrás de comida, de nutrientes. Por quê? Porque a nutrição que tinha no ovócito acabou. Lembra o ovócito? O ovócito é uma célula grande. Ele estava cheio de nutrientes. Durava mais ou menos 80 horas. Então, começou a acabar os nutrientes de quem? Do ovócito. Então, ele precisa invadir o endométrio atrás disso daqui, de sangue materno. Para nutrir. Sim, vai estar bem aderido, né? Porque senão dá infecção, processos, né? O cuidado que você tem que ter é que, lembra que o endométrio ele tem essa parte funcional, mas tem uma parte basal aqui que você não pode invadir porque é de reposição do endométrio durante a curetagem. Funciona, tem que tirar só a funcional, basal não pode. Fica e pode dificultar a implantação. Tá? Tudo bem ou não? Nesse momento também, o embrioblasto se divide pela primeira vez em dois tipos celulares. Um tipo que vai ser o epiblasto, epi é acima de, e uma parte mais inferior, que está em amarelinho aqui, ó, vocês estão vendo ou não? Que é o hipoblasto. Pela primeira vez, você teve uma diferenciação no embrioblasto, gerando o epiblasto e o hipoblasto, que futuramente vão continuar se diferenciando e darão ectoderma, mesoderma e endoderma. Mas, por enquanto, nessa primeira semana, é só o epiblasto e o hipoblasto. Células mais altas, epiblasto, células baixinhas, como se fossem pavimentosas, o hipoblasto. Tudo bem ou não? Alguma dúvida? Vamos lá. Aqui é um resumão de tudo que a gente falou, né? Ó, você tem todos os eventos ocorrendo. Até, olha a mórula que eu falei para vocês. Por que ela recebe um nome próprio? Onde ela está? Pela primeira vez, ela adentra o útero. E aí ela vai ser receptiva àqueles líquidos todos, vai ter deslocamento celular e você começa, então, a ter o processo de implantação. Termina aí, né? A primeira semana do desenvolvimento humano. Detalhe, concepto é uma classificação que se dá da formação do zigoto até a terceira semana do desenvolvimento. Então, nós estamos agora não estudando o embrião ainda, nós ainda estamos estudando o concepto, que é o produto da concepção. 50% dos conceptos vão ser eliminados, ou seja, de cara, somente 50% vão passar desse período de concepto. Depois, da terceira à nona semana de desenvolvimento, você já pode chamar de embrião. E da nona semana do desenvolvimento até o dia do nascimento, você chama de feto. Então, são essas classificações por períodos de desenvolvimento. Nós estamos no período de concepto, tá? Porque nós estamos estudando primeira, segunda, terceira semana, que é o produto da concepção. 50% não avançarão além disso. Tá? Vamos lá. E aí, Cris, vai lá. Olha aí. Vamos lá, Rafa, que bonitinho. Essa história aqui que fez vocês chamarem o termo gêmeos siameses. Aqui vocês estão vendo gêmeos chifópagos. Os dois gêmeos chifópagos mais famosos da humanidade. Esses gêmeos, eles nasceram onde hoje se localiza a Tailândia. Tudo bem? Mas que antigamente foi chamada de Sião. Nasceram dois gêmeos unidos pela região abdominal, Sheng e Eng. Esses dois gêmeos, a mãe ficou muito assustada. Ela não sabia o que fazer, ela tentou separá-los usando um facão.
porque eram vistos como monstruosidades, tudo isso. E aí, obviamente, ela levou o médico falou, não tem o que fazer, eles vão ter que conviver assim. Uma sugestão que ele deu é porque eles eram muito mais próximos assim, né? Ele falou que você pode fazer é forçar uma rotação neles, pelo menos para a pele ficar mais flácida na região abdominal, e eles poderem ficar um pouco mais de lado um com o outro e poderem se deslocar melhor. Resultado, a própria mãe conta a história que acabou, entre aspas, vendendo esses filhos para um moço lá, um homem lá que trabalhava com circo, sei lá o quê, tipo uma escravidão. E eles foram levados para os Estados Unidos, para a região da Carolina do Norte. Lá eles ficavam se apresentando nos Estados Unidos, né, como aberrações. Foram crescendo, quando tinham mais ou menos 18 anos de idade, receberam o que no Brasil a gente chama de alforria, foram libertados. Eles não sabiam fazer nada. A única coisa que eles sabiam ser atração de circo. Então, eles adotaram aquilo como profissão para eles. Se apresentar como esses gêmeos, né, vistos uma monstruosidade na época, uma aberração, e ganharam o dinheiro deles. Eles sabiam mexer com dinheiro, eles foram guardando dinheiro, conseguiram comprar um hotel, começaram a ter posses, e então se casaram, cada um com uma irmã, ou seja, tinha duas irmãs separadinhas ali, nada unia, sem ser gêmeas, siamesas, nada de gêmeas, não sei se era dizigóticas ou monozigóticas, mas não importa, cada um escolheu uma e casou. O problema que vocês devem estar se perguntando, mas e na hora do prazer? É nada aqui sincronia, né, Rafael? Eu falo para o Rafael, muda o slide, Rafael. Volta o slide, Rafael. Olha lá, sincronia. Ele fala, vai, Sheng, vai, Eng, então vamos, vai todo mundo. Né? Todo mundo junto. Né? Levanta a mão, baixa a mão. Deu certo, viu, Gilberto? Deu certo por quê? Somado. Eu vou somar mesmo, porque a GMD, vamos somar. Somado, eles tiveram 21 filhos. Uau, você viu? Seu namorado nem beijo te dá. Não é não? Uma dificuldade para arrancar o beijo. E aqui os caras, grudado ou não, não é não, Juliano? Vamos fazer filho. Você que está dizendo isso. Você que está dizendo. Olha lá, quero dizer o que é caso de... SBT, Casa e Família, daqui a pouco. Então, você que está dizendo. Eu não disse que eles compartilhavam isso. Mas Gilberto tinha um problema, né? Eles são gêmeos o quê? E dá para saber quem é o pai? Então aceita que esse é seu, esse é meu, a do baixinho para cá é meu. Não é não? O loirinho é meu. Então vai escolhendo ali. Resultado, eles tiveram 21 filhos. Diz a história que 11 eram do Sheng e 10 do Eng. Resultado, deu certo. Só que diz a história também que o Eng ele gostava de uma marvada pinguinha, uma cachaça, um negocinho assim, sabe? Um uísque. Ele mandava ver e aí o fígado dele não aguentou muito. Né? O que dizem que isso faz mal também, beber demais. Né? Resultado, ele morre antes. Liz, não fica imaginando que o cara saiu arrastando o irmão. Meu irmão morreu. Você falou, morreu, deixa. Não foi isso, não. Ele morreu. E o que acontece quando a gente morre? Necrose os tecidos. Então, diz a história que bactérias fluíram do Eng para o Sheng, o fluxo sanguíneo foi interrompido, começou a coagular, e horas depois o Sheng também veio a morrer. Eu não sei onde está a mumificação deles, porque tem essa mumificação deles, ainda não sei qual museu. Tá? Mas é uma história que foi muito famosa. E como eles nasceram no Sião, e eles foram os gêmeos chifópagos mais famosos, criou-se o apelido dos famosos gêmeos siameses. E aí, isso foi alastrado. Então, que na época não tinha o Rafael. Porque o pessoal da imagem não existia ainda, esse espião. Falava, vamos tirar um raio-x, vamos ver. Então, e Liz, daria. Sabe o que unia eles? Pele e fígado. Que daria hoje para separar. Mas não tinha uns cara como o Rafael para dizer, não, isso daqui até que dá. Se a gente mexer aqui, cortar aqui, eu acho que o negócio rola. Não tinha esses... Né? Então, infelizmente, não havia tecnologia. Você viu como até isso você mudar... O pessoal da imaginologia mudou a história da humanidade. Para você fazer uma cirurgia dessa, você tem muitos exames de imagem. Beleza? Vamos lá. E aí, Zend? Acabou. Beleza, pessoal? Tá tudo gravadinho pelo Rafael, o nosso cameraman.